Caixa 2. Né? E, por outro lado, propõe a eleição proporcional em 2 turnos. Eu não vou daqui entrar muito nisso, que não é o caso. Mas esse é apenas um indicador. E a ideia é exatamente, em torno dessa proposta, criar um amplo movimento de opinião pública que, na continuidade, vocês vão exatamente tomar conhecimento dessa campanha que estará em curso. Mas, na realidade, é o seguinte. Então, o que está colocado para nós nesse 13º Congresso? É exatamente, digamos assim, nós construímos as bases de um novo programa político para o futuro governo brasileiro. Porque a situação, vocês percebam, no primeiro mandato, na primeira disputa do presidente Lula, ele, quer dizer, aquele entusiasmo do Lula lá, praticamente, quase que não teve necessidade de programa. Era o Lula lá e acabou. No segundo mandato, a coisa ficou um pouco. Até porque estava o negócio do mensalão. E o segundo turno só ficou claro quando o próprio PT, e o PCdoB jogou papel para isso, marcou claramente o sentido fundamental da crítica ao político neoliberal, da crítica às privatizações, obrigando exatamente o Alckmin a recuar e o transporte público da mesma forma. Ou seja, nós vivemos uma situação estrutural em que o poder constituído impede maiores avanços. O presidente Lula tentou fazer a reforma política, não conseguiu. A presidente Dilma, diante da crise de representação política, propôs um plebiscito, não teve nenhum acatamento. Ou seja, a situação está travada. Então, nós temos discutido, e hoje eu faço parte da Comissão de Reforma Política da Ordem dos Advogados do Brasil, e se constituiu uma grande aliança, chama Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Livres. E daí a CNBB, a OAB, a CUT, OAB, UNE, CONTAG, são 44 das mais importantes entidades sociais do Brasil, nessa coalizão, com o apoio do nosso partido. O objetivo, fazer a reforma política. Porque a compreensão de que a reforma política é a mãe das reformas. Se não fizermos a reforma política, nós não conseguimos fazer as outras, porque esse poder político não tem sensibilidade. E aí, nós localizamos, participamos de uma comissão que trabalhou durante 6 meses na questão de uma proposta de reforma política, e nós localizamos alguns problemas, entre os quais, como eu disse, o problema do financiamento de campanha. Financiamento de campanha é uma questão central da crise do sistema político brasileiro. Porque ele responde, presta contas para quem financiou a campanha. Então, estamos aí. A Ordem dos Advogados do Brasil levanta também, uma questão muito interessante. A Constituição brasileira diz que o poder emana do povo. O financiamento de campanha é o poder econômico influenciando a origem do povo, mas isso é ilegal, tanto que a OAB entrou com ação direta de inconstitucionalidade. Mas essa questão é sobretudo uma questão política. Nós temos que mostrar para o povo que é inaceitável numa sociedade uma representação parlamentar que expressa os interesses das minorias, daqueles que têm dinheiro e mais. É o canal da corrupção eleitoral, que é por aí que entra o negócio do Caixa 2, a corrupção, enfim, tudo mais. Esse é um aspecto da crise. E o outro aspecto é exatamente a questão do ganho. E ganha a eleição quem tem mais grana. Pois bem, para isso aí, quer dizer, a proposta que está sendo apresentada, que o PCdoB, numa reunião da Comissão Política do Comitê Central, passou a apoiar, porque na verdade existe uma proposta original, que é apoiada pelo PT e também pelo PCdoB, que é para dominar a sociedade. E para isso ser possível, nós temos que aglutinar amplos setores da sociedade e fazer uma ampla pressão popular sobre o Congresso. Se não tiver muita pressão, esse Congresso não aprova. E aí, se não aprovar, porque nós só temos 2 caminhos, gente. Ou é a revolução, ou é a via institucional. A via institucional passa pelo Congresso. Então você só tem como, ou faz revolução, que não é tão fácil assim, ou para você fazer para você aprofundar o processo democrático, nós temos que criar um mecanismo de ampla união da sociedade para pressionar o Congresso. E aí é para pressionar o Congresso em torno da proposta, do que nós estamos chamando, do que essa coalizão está chamando, com o apoio do PCdoB, de financiamento democrático de campanha. Por
Porque o financiamento exclusivo de campanha, ele termina gerando um problema na comunidade, na sociedade, que é assim, vou financiar agora político corrupto, que é a lógica da política atual. Tá? O financiamento democrático, ele coloca a coisa de outra forma. Ele coloca exatamente o financiamento como mecanismo de que a disputa seja feita de forma mais democrática, mais igualitária. E ele abre caminho e impede o financiamento de empresas, por essas razões todas que eu coloquei, mas abre a possibilidade do financiamento de pessoa física limitada em R$700, etc., com uma série de coisas para dois. Né? E, por outro lado, propõe a eleição proporcional em 2 turnos. Eu não vou aqui entrar muito nisso, porque não é o caso. Mas esse é apenas um indicador, e a ideia é exatamente, em torno dessa proposta, criar um amplo movimento de opinião pública, que na continuidade vocês vão exatamente tomar conhecimento dessa campanha que estará em curso. Mas, na realidade, é o seguinte, então, o que está colocado para nós nesse 13º Congresso? É exatamente, digamos assim, nós construímos as bases de um novo programa político para o futuro governo brasileiro. Porque a situação, vocês percebam, no primeiro mandato, na primeira disputa do presidente Lula, ele, quer dizer, aquele entusiasmo do Lula lá, praticamente, quase que não teve necessidade de programa. Era o Lula lá e acabou. No segundo mandato, a coisa ficou um pouco. Até porque estava o negócio do mensalão. E o segundo turno só ficou claro quando o próprio PT, e o PCdoB jogou papel para isso, marcou claramente o sentido fundamental da crítica ao político neoliberal, da crítica às privatizações, obrigando exatamente o Alckmin a recuar e do Lula. A primeira eleição da Dilma também veio um pouco no vácuo da força política do Lula. Só que o quadro também mudou. Agora a situação é diferente. Né? Então agora, quer dizer, surge essa história aí de Marina, de PSB, tentativa de articulação dos setores conservadores, tal, etc. Então aí é necessário exatamente nós termos um programa político mais avançado. Temos um programa político que nós enfrentamos as reformas estruturais. Não só a reforma política, mas a reforma dos meios de comunicação. É inaceitável nós continuarmos vivendo uma situação em que a mídia só faz o discurso das elites. Peguem todos os canais de televisão. Não tem um a favor do nosso projeto. Todos. Não tem nenhum. Contra o Lula, contra a Dilma e contra o nosso projeto de desenvolvimento. Pega os jornais. Não tem nenhum. Pega as revistas. Só tem uma que tem menos tiragem, que é a Carta Capital. E acabou. Tem 50 mil. Mas isso aí, a Globo fala para 170 milhões. Até a Carta Capital fala para 50. Mas aí está desigual, né? Essa história de que a democratização dos meios de comunicação implica em criar canais de comunicação dos movimentos sociais para os partidos políticos financiados pelo poder público, fortalecer os canais públicos e criar regras para a mídia privada. Porque no Brasil tudo tem regra. Agora, a mídia não quer ter regra, não. E vem em cima dizendo que estabelecer regra é censura. Isso é absolutamente falso. Qualquer país tem regra para a imprensa. O Brasil é que essa, eu diria, esculhambação. Então nós temos que fazer a luta ideológica. E o que ocorre? Que a hegemonia da mídia é tão poderosa que os setores têm medo de enfrentar essa luta. O PT não enfrentou essa luta direito. O próprio presidente Lula, a própria presidente Dilma. Então a questão que nós temos que botar na ordem do dia. A questão fundamental é estar no novo programa. A questão da reforma urbana. Se você discute essa questão toda das manifestações de junho, fundamentalmente são questões relacionadas à questão urbana hoje. Hoje a questão urbana passou a ser, a reforma urbana é a questão central do avanço da democracia. Somos muito mais força a questão da reforma urbana e não há proposta que todo o problema. Então a questão que nós temos que botar na ordem do dia, a questão da reforma tributária, a questão da reforma do judiciário, porque é inaceitável a situação que nós vivemos. Na Constituinte, nós propusemos o controle externo do judiciário. Eu dizia para um companheiro aí, falando com ele sobre a Constituição, fiz, aliás, um artigo para a CONTER, né, que encaminhei sobre a questão da reforma política. Quem quiser ver esse artigo sobre a questão da Constituinte, né, dos 25 anos, é só abrir o site da CONTER que vocês vão encontrar. E o que eu levantava lá? Que existia uma série de pontos onde houve pressão
das Forças Armadas na definição do papel das Forças Armadas, a opressão do presidente Sarney na definição do mandato e a opressão do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, contra a criação do controle externo do Judiciário. E esse não passou. Os outros até se encontrou a solução meio intermediária. Mas no caso do Judiciário, a influência foi tão decisiva que não passou nada. Depois da Constituição é que se criou o controle externo, o Conselho Nacional de Justiça, que não é exatamente o controle externo que se propunha na Constituinte. Origindo do povo, o Poder Executivo tem controle da sociedade com as eleições, então com as críticas que se faz. O Legislativo tem controle com as eleições, o Judiciário não tem. Então o poder fica acima. Então é necessário uma reforma do Judiciário, é necessário uma reforma tributária. Enfim, gente, é isso que o PCdoB pretende exatamente aprovar na sua conferência. Aprovar exatamente diretrizes que impliquem exatamente num avanço e num aprofundamento democrático, que permita, quer dizer, que nós conquistemos o coração do povo brasileiro para necessitar de uma outra mudança. Não é essa que já teve, não. Não é suficiente nós já dissemos do que já foi feito, não. O povo na rua está dizendo que quer mais. E nós temos que propor mais, de forma audaciosa, para conquistar o povo, para criar uma nova perspectiva, um novo horizonte de avanço para o Brasil. E mais, para também delimitar campos com os setores de oposição. Porque aparece agora aí a Marina, origindo do povo. O Poder Executivo tem controle da sociedade com as eleições, então com as críticas que se faz. O Legislativo tem controle com as eleições, o Judiciário não tem. Então o poder fica acima. Então é necessário uma reforma do Judiciário, é necessário uma reforma tributária. Enfim, gente, é isso que o PCdoB pretende exatamente aprovar na sua conferência. Aprovar exatamente diretrizes que impliquem exatamente num avanço e num aprofundamento democrático, que permita, quer dizer, que nós conquistemos o coração do povo brasileiro para necessitar de uma outra mudança. Não é essa que já teve, não. Não é suficiente nós já dissemos do que já foi feito, não. O povo na rua está dizendo que quer mais. E nós temos que propor mais, de forma audaciosa, para conquistar o povo, para criar uma nova perspectiva, um novo horizonte de avanço para o Brasil. E mais, para também delimitar campos com os setores de oposição. Porque aparece agora aí a Marina, entende como é